Amados irmãos em Cristo, hoje nós vamos refletir numa passagem que está em Mateus 10, 5 a 7. Vamos ler juntos? Então vamos lá. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então, o Senhor hoje começa falando, essa passagem nos faz lembrar o envio de Jesus. Ele escolhe os 12 discípulos. Nos versículos um pouquinho antes, ele fala quem ele escolheu: Simão, que é Pedro, né? André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, que tem Tiago maior e Tiago menor, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Então o Senhor escolhe aqueles 12 homens para começar o trabalho de evangelização. Eles vão começar a falar que o reino dos céus está próximo. Então eu vou voltar na passagem para a gente refletir. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Ele dá instruções muito específicas. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então, Jesus quer que eles preguem aos israelitas, aos que Deus havia escolhido inicialmente como seu povo, aqueles que ele havia separado e marcado. Ele havia separado para si. Ele diz para eles pregarem aos israelitas que se perderam, as ovelhas que se perderam da casa de Israel. E então Deus vem falar a nós hoje que somos essas ovelhas. Atualmente nós não somos israelitas, nós somos até os gentios, mas nós somos as ovelhas que o Senhor vem falar nessa noite. E muitas vezes ele vem nos dar uma chacoalhada, porque como seres humanos a gente tem muita tendência a se acomodar, a ficar na sua zona de conforto, né? A gente quer fazer aquilo que é mais fácil. E assim tinha acontecido com essas ovelhas da casa de Israel. Eles começaram a se acomodar aos hábitos daqueles povos ao seu redor, porque os israelitas foram conquistando territórios. E muitas vezes eles foram também adquirindo esses hábitos, os hábitos daquela região, começaram a servir a esses deuses. E isso é o que o Senhor vem falar. Eles precisam voltar ao primeiro amor, aquele primeiro momento com o Senhor. É isso que Ele quer de volta. E Ele chama a nossa atenção porque muitas vezes nós vamos nos deixando levar pelas coisas ao nosso redor e nos distanciando dele. Hoje nós não fizemos renúncias? Cada um sabe o que renunciou. Muitas vezes ao medo, às angústias, à fofoca, julgamento. São as coisas que nós vamos começando a fazer e que vão nos afastando do Senhor. Sem perceber, nós, o povo eleito, o povo marcado, separado para Deus, passa a morar longe dele, passa a fazer coisas que ele não quer. Por isso ele manda seus discípulos para pregarem que o reino de Deus está próximo. Jesus estava para morrer. Estava para morrer numa cruz por cada um de nós, por eles daquela época, por nós de agora. Seu sangue seria derramado na cruz para que nós tivéssemos uma segunda chance, porque a primeira que nós tínhamos recebido, lá no paraíso, com Adão e Eva, tinha sido perdido pela desobediência. Então o Senhor nos dá uma nova chance. Quando Jesus morre por nós na cruz, é para que nós possamos ter
a condição de eternamente estarmos com o Pai, não em corpo, mas em espírito. E o Senhor quer que o povo entenda isso, que é preciso voltar-se para Ele, voltar-se para Deus, renunciar aquilo que nos afasta dele e nos voltarmos verdadeiramente para o Pai. Ele vem fazer esse convite, ele vem dar uma puxadinha de orelha nessa noite, para que a gente pense naquilo que nós estamos fazendo. A gente está agindo como filho de Deus? Ou a gente está bobeando? Estamos realmente mostrando em palavras, em atos, que somos filhos de Deus? Porque muitas e muitas vezes nós nos deixamos levar pelo que está ao nosso redor, pelo que está na moda, pelo que é mais fácil de fazer. E Deus quer que a gente entenda que caminho de cristão, caminho de filho de Deus, nem sempre é o mais fácil. A gente não cantou uma música hoje que a gente toma a cruz, né? Toma a tua cruz e me segue, era mais ou menos isso que a música dizia, né? Então, porque é assim que tem que ser o caminho do Filho de Deus, é tomar a cruz e seguir. Ele não falou que a gente ia viver um mar de rosas, não. Ele disse que estaria conosco. Essa é a diferença do Filho de Deus. Aquilo que nós tivermos que viver, viveremos na presença dele. A gente aprende que tem que ter o nosso coração quentinho na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Porque aquele que for morno, o que o Senhor vai fazer? Ele vai vomitar. Aquele que for acomodado, tiver na sua zona de conforto o tempo todo, ele vai vomitar. Então ele quer o nosso coração ardendo pela força do Espírito Santo, como os primeiros filhos, os primeiros convertidos. Hoje o caminho que ele nos fala é o caminho de conversão. Vocês precisam voltar para mim. Vocês precisam sair desse caminho que vocês estão seguindo e fazer o caminho de volta. Eu preciso que vocês estejam perto de mim. E muitas vezes, para estarmos na presença do Senhor, precisamos colocar o nosso ouvido na condição de escuta, o nosso coração na condição de entrega. Como é que a gente faz isso? A oração é um desses caminhos. O próprio Jesus, no Monte das Oliveiras, naquele momento assustador, ele estava para ser entregue, ele ia passar por todo o sofrimento e morrer na cruz. O que Jesus diz aos seus discípulos? Orem, orem para que vocês não sejam vencidos pela tentação. Eles acabam adormecendo e não rezam, mas Jesus ora de uma maneira tão intensa que chega a suar sangue. E após fazer a sua oração, o seu pedido, um anjo vem fortalecê-lo. Então o Senhor nos chama a orarmos, porque a oração nos coloca de pé, a oração nos faz ver luz no fim do túnel, nos faz sair do fundo do poço, a oração nos fortalece. Então, como filhos de Deus, precisamos aprender a renunciar, precisamos aprender a orar, precisamos aprender que o nosso caminho é o caminho de Deus. Como povo eleito de Deus, marcados e escolhidos, nós temos uma responsabilidade. Não só de anunciar aos nossos irmãos que o reino de Deus está próximo, porque nós somos os discípulos de Jesus hoje em dia, mas também de viver desta maneira. Então, é preciso que a gente tenha sempre no nosso coração esse desejo de viver o primeiro amor. A gente aprende muito isso na renovação carismática. Nos últimos tempos, quando a gente vai aos encontros, a gente ouve muito isso. E é necessário que a gente vá a esses encontros, porque a gente precisa de renovação, a gente precisa de recomeço, justamente para não ficarmos na nossa zona de conforto. Quando a gente vai nessas formações, nessas renovações que são esses encontros, a gente aprende muita coisa. Aprende a se soltar no Espírito Santo, a quebrar as amarras, deixar que o Espírito Santo nos conduza. Aprendemos que não podemos fazer as coisas de maneira engessada, arrumadinha. Precisamos deixar que o Espírito Santo assuma o controle.
Então, precisamos estar na presença do Senhor. Às vezes a gente olha e diz assim, eu já estou na renovação carismática há 30 anos, 40 anos, para que eu vou nesse encontro de novo? Já passei por isso. Vou fazer seminários de vida no Espírito Santo, dons e carismas, para que tudo isso? Porque como seres humanos precisamos dessa renovação, senão a gente fica parado, estagnado. É uma tendência nossa. Então hoje o Senhor nos chama a esse retorno. Volta, povo meu. Volta para o meu caminho, se converte. Conversão é diária, gente. Achar que a gente se converteu há 30 anos atrás, está tudo resolvido? Tá não. Conversão é diária. Precisa de joelho no chão. Se o joelho não pode porque está doendo, vamos botar o coração no chão. Oração, entrega, renovação. Renovação pela ação do Espírito Santo. Coração quentinho, cheio da ação do Espírito Santo. Tudo isso o Senhor nos faz pensar hoje. Aqueles discípulos foram levados a pregar em lugares que eles nem conheciam. E o Senhor nos faz esse chamado. Não é só na nossa casa, no nosso trabalho, é ir aonde Ele nos levar. Então, que o Senhor nos dê a graça de, pelas renúncias que fizemos hoje, pela entrega que fizemos hoje, que o Espírito Santo nos capacite, nos renove, nos reconduza, nos coloque de pé, nos dê a condição de, como filhos de Deus, anunciarmos que o reino do Senhor está próximo. Amém? Amém.